falar um pouquinho do contínuo do cuidado desse modelo no plano internacional, no Brasil, especificamente no Quali-Rede, e, finalmente, no campo de conhecimentos da saúde coletiva, da saúde pública em particular. Né? Existem, hoje, se vocês entrarem em qualquer base de dados, PubMed, Scopus, enfim, qualquer base que concentra a literatura em saúde, e colocarem lá contínuo do cuidado, vocês já vão obter contínuo do cuidado e HIV, o contínuo do cuidado até em hepatite, só contínuo do cuidado de hepatite já tem 54 referências no PubMed, porque começou com o HIV, mas né, a hepatite já está usando muito essa terminologia, mas aqui eu só coloquei as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. Tá? Do início da proposta do contínuo, eu coloquei uma referência do Gardner, que é um dos artigos, mas eu acho que esse artigo é super didático, muito importante, e de todo o desenvolvimento da ideia de contínuo do cuidado, é um artigo de 2011, e, é claro, a ordem do Obama, do presidente Obama, que estabeleceu o contínuo do cuidado em HIV nos Estados Unidos pela sua importância institucional. A apresentação está no site com essas referências. Não é? Em termos das bases teóricas, enfim, o velhíssimo artigo do Livell e Clark, um capítulo de um livro que de minha autoria, que fala sobre os modelos de cuidado, e, finalmente, uma publicação da BIA, que foi escrita por mim e pelo Mário Scheffer para a Conferência Internacional de AIDS, sobre a situação dos serviços de AIDS, e que já usa o contínuo para fazer análise dos serviços de AIDS do Brasil. Bom, em termos internacionais, havia propostas de atenção, modelos anteriores ao contínuo do cuidado e que guardavam terminologicamente algumas semelhanças. Né? O mais famoso é um modelo que se chama modelo do cuidado para doenças crônicas, o Chronic Care Model, que é bem famoso na literatura e é dos anos 80, e já utilizava as ideias de continuidade. No campo da AIDS, a ideia de continuidade começa a aparecer na literatura nos anos 90, muito por conta salientando a necessidade do cuidado paliativo, de o cuidado ser completo para o diagnóstico, até o sofrimento, a proximidade da morte, a necessidade dos serviços de saúde se articularem e dar atenção até o final da vida. É somente a partir dos anos 2000 que começa a se falar em continuidade do cuidado em HIV, à semelhança que se falava para outras doenças crônicas, e se começa a admitir a AIDS como uma doença crônica e que, então, necessitava de contínuo. Mas, por enquanto, essas ideias de contínuo diziam respeito muito mais ao campo da assistência, da relação entre os serviços de saúde e da necessidade de ter serviços de atenção primária, secundária, terciária, enfim, de ter um fluxograma disponível de atenção para o paciente. Tá? Bom, quando é que começa a se formar no plano internacional uma proposta parecida com a nossa, proposta de utilizar este contínuo, este modelo do contínuo, para também monitorar pacientes e serviços. Tá? Bom, a cascata surgiu em 2009. Tá? Ela foi proposta nos Estados Unidos como uma forma de vigilância,
como uma forma de unir indicadores da vigilância epidemiológica, de modo a ter um retrato condensado da situação da epidemia. Tá? Então, antes de se falar em contínuo do cuidado, se falava em cascata. Até hoje, nos Estados Unidos, quando você lê a literatura americana, você vai ver que muitas vezes se usa a cascata para falar do contínuo, uma certa confusão entre os termos cascata e contínuo. Mas começou mesmo, foi com a cascata como uma medida epidemiológica, tá? Ou seja, como uma medida de mostrar um retrato que estava acontecendo desde a infecção até a supressão. Em 2011, já havia todas aquelas grandes evidências, estudos controlados de coorte, que mostraram o benefício do tratamento precoce para a transmissão da doença. O tratamento precoce, como vocês se lembram, logo no começo, né, logo após a infecção do HIV, ele foi proposto inicialmente com base no que os americanos chamaram de tratamento como prevenção. Né? Bom, só americano para fazer essa confusão, mas o que eles estavam precisamente querendo dizer é: nós vamos tratar logo para deter a transmissão do vírus. Essa era a principal razão do tratamento precoce. Mas, logo depois, estudos muito bem conduzidos, metodologicamente robustos, como a gente fala, que foi em 2013, mostraram o benefício clínico também. Ou seja, o tratamento precoce deixou de ser apenas para a sociedade, não é? Para a transmissão, e passou a ser admitido como uma forte evidência de benefício individual para o indivíduo, para melhorar a saúde do indivíduo. Tá? No entanto, foi apenas em 2015 que se começou a trabalhar no plano internacional aquela cascata, tá? A cascata que seria o retrato dos resultados de um programa, como também um modo para monitorar serviços de saúde e monitorar pacientes, como acontece, por exemplo, com o SINC hoje. Tá? Só em 2015 que se começa a pensar que aquilo podia não apenas servir como um resultado epidemiológico, mas também servir para avaliar e monitorar programas e pacientes. Né? Então, no mundo, é em 2015 que, por exemplo, os estados, mesmo em São Francisco, em Nova York, os programas de AIDS mais famosos dos Estados Unidos começam a usar a ideia do contínuo, embora alguns só falam cascata até hoje, para monitorar. Né? Bom, quais foram as principais marcas desta revolução, né, tecnológica no campo do HIV no Brasil? Só lembrando vocês, todos sabem isso, no início de 2004 começou a vigência do novo protocolo clínico no Brasil para tratamento imediato após o diagnóstico. Já em 2015, o departamento, enfim, os responsáveis pelo programa no nível federal do programa de HIV, utilizaram pela primeira vez no boletim epidemiológico a cascata, mas naquele sentido populacional da vigilância epidemiológica. Tá? Mas já em 2006, introduziram o sistema de monitoramento clínico que trabalha com a cascata, né? Porque o monitoramento clínico, então, ele deixa de ser só um retrato do programa para ser o acompanhamento constante de pacientes dentro do programa e dentro dos serviços. Né?
Bom, e, finalmente, em 2017, há um reforço, né, da estratégia de prevenção combinada de parte do nível federal do nosso programa de AIDS, o que também combina com a nossa ideia de contínuo do cuidado. Tá? Bom, como nós aqui somos sempre muito vanguardeiros, não é? Tá? Nós começamos antes. A nossa equipe trabalhava já há muito tempo, né, desde 2000, com o diagnóstico, falando nas etapas do contínuo. A gente trabalhava desde 2000, basicamente com serviços que atendiam pessoas com AIDS e com diagnóstico e tratamento, portanto, mais tratamento até. A partir de 2007, nós começamos a trabalhar também com a prevenção, porque nós começamos também a trabalhar com monitoramento e avaliação da atenção básica, tá? Então, da experiência da equipe. Em 2012, no cenário internacional, então, a gente já tinha a cascata, não é? A Conferência Internacional de AIDS, em 2012, a palavra mais ouvida na conferência era a cascata, não é? Como um novo tipo de instrumento de arranjo de indicadores epidemiológicos que pudesse retratar o impacto do programa. Tá? E, no nível nacional, a gente já tinha a implantação, a proposta das redes de cuidado, a rede cegonha, a rede de urgência, a rede de emergência. E, em alguns estados, já também havia um estímulo, como no estado de São Paulo, para a criação das redes regionalizadas de saúde. Então, esse era o nosso cenário. Tá? Está indo lá o plano internacional, né? Em 2012, ainda não tinha contínuo do cuidado como programa nos Estados Unidos, certo? Mas já tinha a cascata, né, como do ponto de vista epidemiológico. Né? O modelo, o que nós chamamos de modelo quali-rede do contínuo do cuidado, nasceu desta confluência entre a nossa experiência anterior de avaliação, né, e este cenário de novas abordagens para monitorar, tanto do ponto de vista do programa como um todo epidemiológico, do nível populacional, mas, sobretudo, para a possibilidade de também monitorar serviços e pacientes. Tá? E, quando a gente fala modelo quali-rede do contínuo do cuidado, a gente precisa fazer uma diferenciação, tá? Que é meio misturado, mas só para a gente pensar melhor. O modelo, quando a gente fala modelo, a gente está se referindo ao modo geral, à racionalidade, não é? Que evidencia a finalidade do trabalho. Bom, é a finalidade do trabalho, para resumir, né? O que é diferente de rede de cuidado e de linha de cuidado. Tá? A linha de cuidado, ela concentra, não é, as atividades que devem ser feitas por cada um, a atividade com os pacientes, com a população, por cada um dos tipos e níveis de serviço. E a rede determina quais são os tipos e níveis de serviços e o desenho geral dos fluxos entre pacientes. Então, a noção de modelo ela tem um outro nível de apreensão. Modelo é finalidade, rede é desenho e linha é atividade, para simplificar. Tá? Bom, agora vamos tentar entender um pouco, no plano do conhecimento, como é que a gente chegou a essa proposição de modelo quali-rede do contínuo do cuidado, que foi, claro, produzida por essa conjuntura e pela nova abordagem do Continuum of Care dos Estados Unidos, a cascata, etc.,
mas também foi modificado por nós. Tá? E agora nós vamos dar uma recuada no tempo, lá para o século XIX. Né? Bom, só lembrando, né, que todos nós já estudamos um pouco isso, a história das práticas de saúde, né? Das práticas de saúde no mundo, e pelo menos no nosso mundo, no mundo ocidental. Mas, de uma maneira bem, né, bem geral, assim, é possível dizer que até mais ou menos a metade do século XX, quer dizer, nos anos 1950, nós tínhamos, de modo bem polar, né, e bastante separado, as ações de saúde relacionadas a coletivos, como com a primazia das ações do que se chamava ambiente naquele tempo, como a higiene, né, fruto da higiene, o saneamento, o controle dos alimentos, o controle da água, enfim, ações dirigidas imediatamente a coletivos, né, que seria este polo da saúde pública, e as ações que também sempre existiram de cuidado ao sofrimento e aos agravos e às doenças de cada uma das pessoas, que são a parte mais clínica, a parte mais médica, o cuidado individual. Esses dois polos, eles estavam, no começo do século XX, fortemente organizados sobre um modelo de pensamento, que era um modelo que a gente chamava unicausal, principalmente o modelo da era bacteriológica. Quer dizer, quando descobriram as bactérias, foi uma super revolução. Tudo era culpa das bactérias, tanto que, vocês se lembram, que vocês não lembram da escola, mas assim, tanto que o Koch, lembra que ele fez os postulados de Koch, para não ficar atribuindo qualquer bactéria a qualquer doença. Aí eu tinha um ataque aqui de histeria, achava uma bactéria aqui, a culpa era da minha histeria, seria aquela bactéria, tamanho entusiasmo da humanidade com essa maravilhosa descoberta das bactérias, e que, de fato, gerou uma revolução tecnológica na assistência médica. Né? Mas, então, lembrei só essa alegria, né, euforia exagerada da era bacteriológica, para dizer que a relação, um agente patogênico e um hospedeiro suscetível, esta relação de direção unicausal dominava os modelos de organização das práticas de saúde pública e das práticas individuais. E estava indo muito bem. Né? Por que estava indo muito bem? Porque se conseguia enormes avanços no tratamento das doenças infecciosas. O caldo começa a entornar, né, a partir da enorme emergência da prevalência das doenças crônico-degenerativas, não é? Cujo reconhecimento em torno dos anos 50 obrigou, né, a saúde a repensar um pouco esse modelo unidirecional de pensamento que sustenta como modelo racional as ações. Né? E essa é uma velha conhecida de todos aqui, que é a história natural das doenças, cuja primeira publicação se deu em 1953, né? Que acho que todo mundo aprendeu no seu curso de saúde pública, na faculdade, pelo menos, né? Essa noção que tanto, né, via a doença como tendo uma história, né, que ia desde o período de pré-patogênico de suscetibilidade, né, até um período de
onde seria possível fazer um diagnóstico e, finalmente, um período onde a doença estivesse totalmente instalada, podendo caminhar para lesão definitiva ou para a morte, né? A história natural da doença, ela foi revolucionária, né? O Livell e o Clark sintetizaram vários outros autores da época que começaram a pensar no plano do entendimento, do plano do conhecimento, a doença de forma muito causal, multicausal, né? E no plano da organização das ações, na necessidade de se pensar a prevenção, né, como importante para todas as fases do período patogênico, a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. E se começa a falar dos níveis de atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Lembra, né, colocando que em todas as fases do processo patogênico está se prevenindo, tá? E os níveis de atenção podem estar organizados em torno dessa prevenção. Nós poderíamos, mais ou menos, né, chamar isso hoje de base de um novo modelo de cuidado, né? Porque é uma racionalidade diferente que induz, que sustenta uma finalidade diferente no modo de organizar a atenção em saúde, tá? Bom, desde 1953, né, até hoje, esta ideia original, né, essa proposição original de entendimento da história natural das doenças, vem sofrendo várias consolidações, modificações, como também algumas rupturas, mas que foram, digamos, criando novos paradigmas e aperfeiçoando, no meu ponto de vista, esse entendimento, tá? E, de um modo geral, o modelo quali-rede do contínuo do cuidado se insere nesta dinâmica de consolidações e rupturas. Desde essa época, um conceito dentro da epidemiologia consolidou tanto do ponto de vista de consolidar a ciência epidemiológica, quanto do ponto de vista de dar à epidemiologia uma enorme potência de explicação, que é o conceito de risco, tá? O conceito de risco com toda a matematização que ele tem na teoria das probabilidades, né? E tornou, então, foi esse conceito que torna a epidemiologia tão poderosa quanto ela ainda é, quanto ela é hoje, na explicação dos fatores associados, dos determinantes das doenças. Ao mesmo tempo, nós tivemos, e isto já é um produto, foi um produto positivo, não é? da epidemia de HIV, uma crítica ao conceito de risco, não para substituí-lo, tá? Mas uma crítica, sobretudo, à utilização do conceito de risco para além para sustentar a racionalidade de práticas de atenção, não é? Uma vez que o conceito de risco trabalha com probabilidades de grupos populacionais. Não há nenhuma, é uma ideia completamente ilógica dizer que um indivíduo tem um risco tal, que o risco dele é de 2%, 30%, 4,5%. Né? O risco sempre se refere a uma probabilidade. E a probabilidade para um indivíduo é sempre se aconteceu ou não. Né? Certo? Eu estou viva ou morta. Certo? Se bem que agora eu estou tão cansada que eu acho que eu estou semi-morta. Certo? Estou numa situação especial de risco. Né? Então, nós que somos o campo, né,
do campo do HIV há muitos anos, conhecemos bem o conceito, a noção de vulnerabilidade, e preferimos, em geral, né, preferimos a noção de vulnerabilidade para sustentar racionalmente o nosso modelo de práticas, né? Então, o modelo Quali-Rede, ele é fruto também, é filho dessa ruptura aqui, que não é ruptura com o risco, né? O risco é um poderoso modo de conhecer determinantes, né? Mas não é tão poderoso quanto a vulnerabilidade para organizar a atenção. Tá? Nós também assistimos, né, na segunda metade do século XX, e somos também filhos dessa consolidação e rupturas, dessas consolidações e rupturas, a emergência ou a disseminação e a assunção da assistência aos indivíduos, assistência à saúde como um direito, né? Embora saibamos, né, que muitas vezes esse direito não é respeitado, em muitas sociedades ele nem é considerado, ou ele é violado muitas vezes, a nossa sociedade conseguiu constituir disseminadamente a assistência à saúde como um direito. E isto é da segunda metade do século XX. Né? Não se pensava absolutamente da saúde como direito nem no século XIX. Tá? Então, nós também somos filhos. Né? E no caso do HIV, veja, não há nenhuma outra noção que tenha sustentado o tratamento do HIV tão pouco eficaz no começo, senão a noção de direito à assistência. Né? O programa de AIDS do Brasil, especialmente o pioneiro do programa de AIDS em São Paulo, introduz o tratamento aos doentes de AIDS, cria instituições para fazê-lo, há um tempo em que o tratamento medicamentoso era completamente ineficaz, não é? E isso não se baseou no que isso? Se não, né, nesse valor do direito. Então, houve uma enorme expansão da assistência médica no mundo todo e uma enorme expansão dos serviços de saúde, de assistência médica a pessoas no Brasil. Tá? Ao mesmo tempo, aí vem uma ruptura, não é? Mas que também não rompe totalmente, mas é uma crítica, não é? A essa expansão e que se baseia fortemente nas noções basicamente, de efetividade. Não é? Nós estamos, mas onde entra a sagrada, como chama, a Santíssima Trindade da pesquisa em serviços de saúde: acesso, qualidade e custo. Não é? Eu acho que a noção de efetividade é melhor aqui, o valor da efetividade, com todos os tipos de questionamento, desde ao acesso, ao custo, à qualidade, à efetividade dessa imensa rede de serviços de saúde que se tem no nosso país e no mundo todo. Então, isso também é essa contradição, essa composição dialética de valores também é nosso base, né, das nossas propostas atuais. Bom, falando mais particularmente no plano da atenção agora, né, em HIV, IST e hepatite, né, o modelo Quali-Rede também se insere. Né? Então, como eu disse, só reiterando, ele no movimento internacional do contínuo do cuidado e da cascata, tá? Mas ele critica este movimento por estar restrito, então, ao vírus, né, infectados e suprimidos, por a cascata começar a cascata internacional começar nos infectados apenas, não é?
Então, nós subvertemos isso, então, isso é uma ruptura, introduzindo na melhor tradição de crítica da história natural da doença, não é? As etapas de promoção e da prevenção, não é? Pensando nos determinantes sociais e na vulnerabilidade social também. Tá? O modelo Quali-Rede também se baseia, não é? Na consolidação que nós conseguimos de um sistema de vigilância. O programa nasce através da vigilância, não é? Dos indicadores de impacto, os indicadores populacionais e, mais recentemente, os indicadores de resultados clínicos de cargas virais. Nós temos um sistema de informação e um modelo muito apoiado por esse sistema de informação, que é comparável ou melhor, né, do que nos países mais ricos, certo? Mas o modelo Quali-Rede critica, não é, a baixa relevância, eu não diria nem utilização, é pior que isso, a baixa relevância deste sistema de informação para a organização do trabalho local e a ausência, quase ausência ou falta muito grande de informações sobre os processos de trabalho locais, né? Então, essas são, enfim, as nossas bases do ponto de vista do conhecimento, né? E do conhecimento que se insere, que está dentro e é produzido por essa história que a gente começou aí desde a segunda metade do século XX. Né? É possível, então, resumir as bases teóricas do modelo Quali-Rede do contínuo do cuidado, não é? No foco, na dimensão mais propriamente programática da vulnerabilidade a esses agentes, não é? E, ao tratar da prática dos profissionais de saúde, não é? Enquanto um trabalho desses profissionais, não é apenas uma missão, um desejo, um valor, uma tarefa. É um trabalho e, como todo trabalho, ele se organiza e vai sendo definido a cada momento pela necessidade a que ele está respondendo, o modo, o instrumento, como se vai lidar com essa necessidade e a finalidade desse trabalho, de cada um desse trabalho, que é definido aquilo pelo processo de trabalho, que é necessidade, objeto de trabalho, instrumento e finalidade do trabalho. Então, a dimensão, no plano, não é? No plano ético e no plano técnico, a dimensão programática da vulnerabilidade, e no plano operativo, da relevância e importância da organização dos processos de trabalho locais. Bom, chega de teoria. Pronto. Vocês, assim, essa apresentação está disponível, ela tem referências que são absolutamente clássicas e dentro da saúde coletiva, que muitos de vocês já devem conhecer, e espero que esse resumo tenha só clareado um pouco e, como eu sempre falo para os meus alunos, e criar em vocês a vontade de ler sobre isso. Não é? Bom, nós começamos, o Quali-Rede começou em 2012, portanto, nós começamos antes dos americanos, certo? Né? Nós, com a nossa primeira proposta de fazer uma intervenção com base nesse modelo, nós fizemos já com uma parceria com o Programa Estadual de São Paulo, com o financiamento da FAPESP, nós temos um piloto em Bauru, na região de Bauru,
em São Paulo em 2015 e em 2016, não é? Com a parceria super importante do Programa Nacional e do Programa Estadual de São Paulo. Então, a gente conseguiu montar então, o projeto de intervenção em 2016 e 2017. Aqui está o nosso... nós passamos um batom recentemente no nosso site, então ele está mais bonitinho, né? E eu estou lembrando do site porque ele tem então toda a documentação do nosso projeto, os grupos de trabalho, todos os relatórios, esses relatórios, todas as nossas apresentações. Estão no site também os vídeos que a gente estava passando hoje de manhã, que é um vídeo geral sobre o projeto e um mais específico sobre a mecânica do projeto, com grandes atores, como a doutora Maria Clara, a doutora Rosa, a doutora Sirlene. Não é? E esse é um instrumento que a gente deixa público para os programas, e a gente espera que, em 2018 e para frente, essa tecnologia do QualiRede e outras, né, possam contribuir, então, para essa melhoria do cuidado, da organização do cuidado aqui em São Paulo. Eu quero, assim, mais uma vez, testemunhar meu orgulho de trabalhar com pessoas assim como o pessoal do Programa de São Paulo. Já estou chorando, né? Porque vocês são ótimos, são militantes, dedicados, né? E esses grupos regionais, então, é de chorar, né? Assim, é muito emocionante, muito bacana, e é um orgulho que a gente da universidade possa contribuir um pouco com isso, né? Agradecer muito a minha brava turminha da universidade, as professoras que trabalharam, os professores que trabalharam conosco, e a nossa turminha daqui, formada por sêniors e júniors, né, que estão bem um do lado do outro, né? Então, assim, dizer que a gente gostaria muito, né, de continuar esse projeto com vocês para o ano e para todos os demais anos. E que sabe que só falando, né, exemplificando com o HIV, o quanto é super importante, né, o trabalho do programa e o quanto vocês devem estar e devem ficar orgulhosos, né, por estar mudando um pouquinho a direção dessa inclinação dessa flechinha, né, levando a flechinha um pouco mais para cima, fazendo com que a nossa cascata vá virando um muro, né? Pode ser um muro assim um pouquinho torto, assim, mas precisava ser um muro e não um despenhadeiro, né? E das milhares de pessoas que vocês têm ajudado a que mantenham e possam levar suas vidas, né? Mas também lembrar, não é, que cada uma dessas etapas, não é, tem produzido também mortos, né, os 2.500 mortos por AIDS aqui só no estado de São Paulo em 2016, então que está precisando de bastante força para levantar essa flechinha aí. Muito obrigada, parabéns para vocês.